O segredo dos filósofos para controlar as emoções. Entenda o estoicismo. Você já se pegou perdendo o controle por algo que nem deveria te afetar tanto? Uma palavra mal colocada, um atraso, um plano que não saiu como esperado. E se eu te dissesse que existe um segredo milenar, usado por imperadores romanos e sábios gregos, capaz de te ajudar a controlar as emoções e tomar decisões com clareza, mesmo nos momentos mais difíceis? Esse segredo tem nome: estoicismo. Antes de mergulhar nesse conhecimento transformador, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente descomplica a filosofia e mostra como ela pode melhorar a sua vida de verdade. O que é o estoicismo? Surgiu no século III a.C., com Zenão de Cítio, na Grécia. Desenvolvido por grandes nomes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Mais do que uma escola filosófica, o estoicismo é um modo de vida. Princípio central: não controlamos o que acontece com a gente, mas podemos controlar como reagimos a isso. Citação de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Esse pensamento simples, mas profundo, muda tudo. Emoções, X. Razão: o conflito interno, o estoicismo, ensina que as emoções descontroladas são fruto de expectativas irreais e desejos incontrolados. O que causa sofrimento não é o que acontece, mas o nosso julgamento sobre o que acontece. Exemplo prático: você recebe uma crítica no trabalho. Reação comum: raiva, irritação, defensiva. Reação estoica: análise racional. Isso é verdade? Posso aprender algo? Posso ignorar sem me afetar? O estoicismo te convida a agir com lógica e não com impulso. Ferramentas estoicas para o dia a dia, dicotomia do controle. O que está sob meu controle versus o que está fora dele. Não depende de você. O tempo, a economia, o humor dos outros. Depende de você, sua atitude, seus pensamentos, sua disciplina. Visualização negativa: premeditatio malorum. Antecipe o que pode dar errado para não se surpreender emocionalmente. Imagine o pior cenário e prepare-se emocionalmente. Exemplo: antes de uma viagem, pense nos possíveis atrasos. Isso reduz a frustração e aumenta a resiliência. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece sombrio, mas é libertador. Ajuda a dar valor ao tempo, às pessoas, às decisões importantes. Você pode deixar a vida neste exato momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Meditações, Marco Aurélio. Casos reais e históricos. Marco Aurélio, imperador romano, governou em tempos de peste e guerra. Ainda assim, escrevia sobre paz interior e virtude. Epicteto, escravo, que se tornou professor de filosofia, viveu com simplicidade e ensinou que a liberdade verdadeira é interna. Sêneca, conselheiro de Nero, cercado por intrigas políticas, praticava o desapego e escreveu sobre como enfrentar a morte com dignidade. Esses homens enfrentaram o caos com serenidade. Como aplicar o estoicismo na vida moderna? Ao acordar, pergunte: o que posso controlar hoje? Ao se irritar, pergunte: essa emoção é útil ou destrutiva? Ao planejar, pense: e se tudo der errado? Estou preparado? Você já se sentiu completamente dominado por uma emoção? Raiva, ansiedade, frustração? Já teve aquela sensação de que perdeu o controle e depois se arrependeu do que disse ou fez? Pois saiba que há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos descobriu um caminho para alcançar a verdadeira paz interior, mesmo diante do caos. O segredo dos filósofos para controlar as emoções. Entenda o estoicismo neste vídeo. Você
Vai descobrir o que é o estoicismo, por que ele continua atual até hoje, e como aplicar os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio no seu dia a dia. Fica comigo até o final e aprenda como conquistar mais equilíbrio, clareza mental e liberdade emocional. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo para te ajudar a viver com mais propósito e consciência. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, mas floresceu mesmo em Roma, com filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Mas antes de mais nada, precisamos deixar algo claro. O estoicismo não é sobre reprimir sentimentos, fingir que nada te afeta ou virar uma rocha insensível. Pelo contrário, o estoicismo é sobre entender o que você sente e, principalmente, escolher como reagir. Eles acreditavam que não controlamos os fatos externos, mas temos total controle sobre como interpretamos e reagimos a eles. O que você pode e o que não. Pode controlar. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é a dicotomia do controle. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso muda tudo." Pense comigo. Você pode controlar o que o outro vai te dizer? Não. Mas pode controlar como vai reagir a isso? Sim. Exemplo prático. Imagine que alguém te fecha no trânsito. Você pode buzinar, gritar, xingar, mas que diferença isso faz? O estoico respira fundo, reconhece a emoção e escolhe não se tornar escravo dela. Reagir com raiva só reforça o problema. Mas se você domina a mente, domina a situação. Você já parou para pensar no quanto da sua ansiedade, frustração ou estresse vem de tentar controlar o incontrolável? A verdade é que a maior parte das coisas que acontecem ao nosso redor estão fora do nosso alcance direto. Você não controla o clima, o que os outros pensam sobre você, se vai ser elogiado ou criticado, se o trânsito vai estar livre ou parado. E mesmo assim, você se estressa com tudo isso. Soa familiar? Pois é exatamente aqui que o estoicismo entra como uma lâmpada no escuro. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: "Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A sabedoria está em focar apenas naquilo que depende de nós." Simples, parece, mas é profundo e libertador. Imagina o seguinte cenário. Você está no trânsito atrasado. Alguém te fecha bruscamente. Você sente o sangue ferver, quer buzinar, gritar, xingar, mas isso muda alguma coisa? Você resolve o problema ficando com raiva? Não. Tudo que você ganha é um pico de estresse, taquicardia e talvez até uma discussão desnecessária. Agora, pensa como reagiria um estoico. Ele inspira profundamente e se pergunta: essa situação está sob o meu controle? Se a resposta for não, ele escolhe soltar. Escolhe não alimentar a raiva. Escolhe seguir em frente. Parece frieza, mas não é. É inteligência emocional na prática. É domínio interno. A dicotomia do controle nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo, mas de controlar nossa resposta ao mundo. Você não é responsável pelo que acontece, mas é 100% responsável pela forma como reage, ponto. E quando você entende isso, você se torna invencível diante das pequenas provocações do dia a dia. Porque ninguém mais pode te tirar do eixo, a menos que você permita. O poder do autoconhecimento. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. E como se tornar dono de si mesmo? Através do autoconhecimento. Ferramentas estoicas para isso. Journaling estoico. Prática diária de escrever seus pensamentos, emoções
e reflexões. O que te irritou hoje? Como você reagiu? Poderia ter reagido melhor? Ponto 3. Visualização negativa. Imagine que você perca o que mais valoriza. Isso fortalece a gratidão e reduz a ansiedade. A ideia não é viver com medo, é viver preparado emocionalmente. O estoico nunca é pego de surpresa, porque ele já enfrentou tudo na mente antes que aconteça. Você conhece seus próprios gatilhos emocionais? Sabe exatamente o que te irrita, o que te causa ansiedade, o que te deixa inseguro? Se a resposta for "não tenho certeza", saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas passa a vida reagindo no automático, sem parar para entender de onde vêm seus sentimentos. E é justamente aí que mora o maior erro. O estoicismo acredita que o autoconhecimento é a chave da liberdade emocional. Epicteto, que nasceu escravo e mesmo assim se tornou um mestre da filosofia, dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. E para ser dono de si, você precisa se observar. Os estoicos praticavam o que chamamos hoje de journaling. Escrever todos os dias sobre o que sentiam, pensavam e enfrentavam. Sêneca, por exemplo, anotava suas falhas, seus aprendizados e suas conquistas diárias. Ele fazia uma espécie de auditoria da própria alma. E sabe o que é mais interessante? Isso não é coisa do passado, é completamente aplicável hoje. Pega um caderno ou até o bloco de notas do celular e comece a escrever. O que eu senti hoje? O que me irritou? Como reagi? O que eu poderia ter feito diferente? Com o tempo, você vai identificar padrões. Vai perceber que certos comportamentos se repetem. Vai entender por que certas pessoas te afetam mais que outras. Além disso, os estoicos também usavam uma técnica chamada visualização negativa. Parece estranho, mas é extremamente eficaz. Você imagina por alguns minutos a perda de algo que valoriza. Sua saúde, seu emprego, alguém que ama. Isso não é para te deixar deprimido, é para te lembrar de que nada é garantido. E com isso, você passa a valorizar o presente com mais intensidade. A reclamação dá lugar à gratidão, a ansiedade à presença. Se você quer se tornar emocionalmente forte, comece se conhecendo, porque não dá para dominar o que você nem sequer entende. A emoção não é o problema. A maioria das pessoas acha que sentir raiva, tristeza ou medo é errado, mas o estoicismo ensina que a emoção é natural. O problema está em deixar que ela nos domine. Exemplo moderno. Você recebe uma crítica no trabalho. Emoção, frustração, reação comum. Defensiva, orgulho ferido, ressentimento. Reação estoica. Parar, respirar, perguntar: essa crítica é verdadeira? Posso aprender com isso? O estoico não nega a emoção, mas a investiga. Ele separa o que é fato do que é interpretação emocional. Vamos esclarecer um dos maiores mitos sobre o estoicismo. Estoico não é alguém que não sente nada. Muito pelo contrário. Os estoicos sentem tudo, mas não se deixam dominar. Existe uma diferença enorme entre sentir raiva e ser consumido pela raiva. Entre sentir tristeza e se afundar nela. Sêneca dizia: a raiva, o medo, a tristeza são como incêndios. Pequenos, podem ser úteis. Fora de controle, destroem tudo. A emoção por si só não é sua inimiga. Ela é um sinal, um alerta, uma indicação de que algo está acontecendo internamente. Mas o que os estoicos nos ensinam é que, entre o estímulo e a reação, existe um espaço. E é nesse espaço que está a sua liberdade. Pensa num exemplo comum. Você recebe uma crítica dura no trabalho. Sua reação imediata pode ser ficar na defensiva, levar para o lado pessoal, se fechar. Mas, e se você respirasse? E se você perguntasse a si mesmo: isso é verdade?
isso pode me ajudar a melhorar? Veja, o estoico não nega a emoção. Ele questiona a origem dela. Ele se pergunta se está reagindo a um fato ou a uma interpretação equivocada. Outra cena. Alguém te trata com grosseria. Você tem duas opções: devolver na mesma moeda e sair emocionalmente drenado, ou perceber que a atitude do outro é reflexo do mundo interno dele, não do seu. Esse tipo de raciocínio exige treino, mas com o tempo você começa a criar um escudo invisível, não de insensibilidade, mas de consciência emocional. Você se torna menos reativo e mais reflexivo, mais senhor de si, menos marionete das circunstâncias. Lembre-se, a emoção não é o problema é se deixar arrastar por ela, sem entender de onde ela vem nem para onde te leva. Como aplicar o estoicismo hoje agora que você entendeu os fundamentos? Vamos ver como aplicar o estoicismo na prática. Dicas práticas. Quando algo te irritar, pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Economize sua energia mental. Reserve 5 minutos por dia para refletir ou escrever. O que você sentiu hoje? Como você lidou com isso? Diante de um conflito, repita mentalmente: a opinião dele não define quem eu sou. A prática leva à liberdade, e liberdade emocional é um superpoder que poucos têm. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um guia prático de sabedoria atemporal. Num mundo cheio de estímulos, conflitos e correria, os ensinamentos estoicos são como um porto seguro, porque, no fim das contas, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Agora que você já entendeu os pilares do estoicismo, vem a parte mais importante: como aplicar tudo isso na vida real. Afinal, de nada adianta a filosofia bonita, citações clássicas e reflexões profundas se você não conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia. Então vamos direto ao ponto. Comece por aqui. 1. Questione tudo que te irrita. Sempre que algo te tirar do eixo, pare e pergunte: isso está sob o meu controle? Se não está, não gaste sua energia. Você não controla o trânsito, o humor dos outros ou o algoritmo do Instagram, mas você controla sua mente. E isso já é um superpoder. 2. Pratique o journaling. Tire 5 minutos antes de dormir para escrever sobre o seu dia. Não precisa ser poético. Basta ser honesto. O que te afetou? Você reagiu bem? Poderia ter feito diferente? Essa prática simples vai te tornar mais lúcido, e a lucidez te dá escolhas melhores. 3. Lembre-se da impermanência. Abrace a visualização negativa de forma saudável. Imagine perder algo valioso, só por um instante. Você vai perceber que o agora é tudo que você tem e vai parar de reclamar de bobagens. 4. Respire antes de reagir. Pode parecer bobo, mas um segundo de respiração consciente pode evitar um arrependimento de horas ou de anos. 5. Reflita sempre. Os estoicos não viviam no piloto automático. Eles examinavam a própria vida constantemente. Como disse Sêneca, uma vida não examinada não merece ser vivida. E por fim, lembre-se: você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a melhorar. O estoicismo não exige que você vire um monge, nem que vire uma estátua sem emoções. Ele só pede que você assuma a responsabilidade pela sua mente e a cada dia, com pequenos passos, vá treinando sua alma para ser mais forte que o caos ao redor. Porque o mundo lá fora pode ser imprevisível, mas o mundo dentro de você pode ser firme como uma rocha. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de filosofia prática, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de um jeito claro e direto. Se
Quiser se aprofundar, confira os livros na descrição. Meditações, de Marco Aurélio. Cartas a Lucílio, de Sêneca. Manual de Vida, de Epicteto. E me conta nos comentários, qual foi a ideia estoica que mais te impactou? Hoje, vamos trocar ideias por lá. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.